Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge do canal Aprender Excel. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como é que se trabalha com as referências de células do Excel. Nós vamos trabalhar com referências relativa, absoluta e mista. Fique aí que até o final do vídeo eu vou mostrar uma coisinha bem interessante com relação ao uso dessas três desses três recursos do Excel, ok? Se alguém acha isso muito difícil, vai ter uma dica aí mais para o final do vídeo que vai mostrar para vocês que há uma alternativa também para essas três opções aí, ok? Vamos para lá? Vamos lá? Vamos chegar aqui no vídeo então, olha só. Aqui eu já fiz aqui um rascunho aqui do que nós vamos falar, né? E aqui eu demonstro para vocês o que é cada uma das três condições, né? Nós temos aqui a referência relativa, a referência absoluta e a referência mista. Bom, e eu preparei três exemplos onde eu demonstro cada uma destas referências. Vamos a elas então. Olha só. Aqui neste primeiro exemplo, né, eu tenho aqui duas colunas e uma coluna de resultado, né, onde eu tenho aqui então o valor que eu estou somando esses dois valores, A e B. Ok? Bom, então aqui quando eu clico aqui, ó, vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Olha só. Então eu tenho lá A10 mais B10. Bom, então o que vocês estão vendo é o que está escrito aqui, ó, é o endereço da célula. Normalmente, quando arrastamos a célula do Excel, a célula, né, o Excel entende que é para incrementar o número da linha. Ou seja, quando eu arrastar essa coluna, essa célula aqui pela alça de preenchimento, né, pessoal? Isso aqui, ó, essa opçãozinha aqui embaixo, né? Esse retângulozinho bem pequenininho que aparece aqui, ó, o mouse fica desse jeito, nós chamaremos de alça de preenchimento, tá bom? Ou então quando eu arrasto isso aqui, ele entende que a célula, né, que a fórmula da próxima célula tem que ser A11 mais B11, tá? Então olha só, vou demonstrar isso agora. Eu clico aqui, arrasto, olha lá, o que aconteceu, ó? Ele fez A11 mais B11. Né? Ou seja, o endereço da célula muda, né? Automaticamente, só pelo fato de eu ter arrastado o cursor aqui da alça de preenchimento. Vamos continuar aqui, ó. Beleza. Então, veja que os valores, né, são exatamente os valores que foram incrementados aí, ó. A12 mais B12, A13 mais B13 e assim por diante. Se eu tivesse mais valores aqui, ó, ele iria fazendo esse incremento, né? Então, isso daí, esse tipo de célula, né, sem nenhum tipo de modificação, nós chamaremos então de referência relativa. Bom, então tranquilo isso daí, acho que não tem muito o que ressaltar com relação a isso, né? Acho que é o natural para todos eles. Bom, no outro exemplo, eu tenho aqui, então, a referência que a gente chama referência absoluta, né? Eu falo a gente, né? Eu falo porque eu lido o tempo todo, né, com isso aqui nas minhas aulas presenciais do curso de Excel lá no Senac. Bom, então olha aqui. Eu vou colocar aqui, então, ó. Eu preparei uma tabelinha onde eu tenho combustível, o valor do combustível em reais, né? E eu coloquei aqui três combustíveis, né? O álcool, a gasolina e o diesel. Bom, então aqui, ó, eu tenho o valor do álcool e eu quero saber quanto que vale 1 litro de álcool cotado em dólar, né? Então, baseando-se pelo preço de hoje, né, que eu tenho aqui na minha cidade, né? Eu estou na cidade de Goiânia. Eu tenho mais ou menos esses valores aí. Pode variar para mais ou para menos, né? Mas é mais ou menos isso. Bom, então se eu fizer isso aqui, ó, eu vir aqui, ó, falar assim, eu vou pegar o valor do álcool e dividir
pelo valor do dólar. Está aqui, ó, bacana. Joia, maravilha, né? Então veja que lá, ó, 82 centavos de dólar, né? 1 litro de álcool. Mas olha o que acontece. Eu quero pegar sempre 5,47, não é isso, pessoal? Eu quero sempre pegar 5,47. Então, se eu arrastar aqui, o que vai acontecer? Como nós vimos no exemplo anterior, quando eu arrasto, o Excel vai entender que é para ir incrementando os valores, né, das células que estão dentro dessa fórmula. Então, olha só. O que deu? Divisão por zero, né? Então, deu alguns erros aí, deu alguns problemas. Não saiu o valor que eu queria. Isso por quê? O valor que eu tenho que pegar deve ser, aconteça o que acontecer, deve ser sempre essa na célula G9. G9, tem que ser sempre ela. Como é que eu faço isso? Bom, dentro do Excel existe um recurso, né, para se aplicar a referência absoluta, que é apertar a tecla de função, a tecla F4, tá? Então você aperta o F4 e olha como é que ele fica, ó. Ele fica com um cifrão aqui e outro cifrão aqui. Então isso quer dizer que tanto a coluna G quanto a linha 9 ficarão então fixas. Então agora, se eu der um Enter e arrastar, o que acontece? Ele calcula, né? Isso porque em todas as minhas células dessa forma, eu estou pegando sempre fixando essa célula G9, tá certo? Então estou sempre pegando ela. Olha aqui embaixo. Olha lá, G9, né? H14 dividido por G9. Veja que aqui não tem problema variar, né? O que não pode variar é o denominador desta fórmula. Bom, então tá aí, ó. Então eu consigo fazer isso, né? Usando, ok? A tecla F4 dentro da fórmula do Excel. Bacana? Legal? Entenderam? Então, entenderam agora o porquê do cifrão aqui na absoluta? Tá aí, é isso aí, tá explicado, né? Então, sempre que eu quero fixar uma célula dentro de uma fórmula, eu uso então o cifrão, tá bom? Vamos então para a referência mista. Como é que funciona essa referência mista? Vou subir um pouquinho mais aqui, para demonstrar para vocês. Bom, observe que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei o valor do dólar, coloquei o valor do euro e coloquei o valor do dólar australiano. É isso mesmo, pessoal. Lá na Austrália é dólar, só que australiano, né? Bom, então vamos aqui. Eu vou usar o mesmo exemplo anterior, só que acrescentando outras duas colunas aqui, né? Para que vocês possam entender corretamente como é que vai funcionar. Então, olha só. Eu vou voltar aqui neste exemplo e vou colocar o valor do álcool dividido pelo valor do dólar. Vocês já viram que eu tenho que apertar F4. Bacana. Quando eu aperto F4, eu consigo arrastar nessa direção, eu consigo arrastar para baixo, né? Então, quando eu arrasto para baixo, o Excel entende que a coluna tem que ser preservada, tá? E a linha também, ok? Bom, então neste caso, agora eu quero que faça o seguinte, eu quero fazer diferente, eu quero fazer com que ao arrastar de lado, ou seja, para a direita, né, eu quero que ele preserve a linha e varie as colunas. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Vou lá, vou apertar aqui um F4. Bom, pessoal, então, continuando aqui, ó, observe que se eu fizer isso, ó, e arrastar, vai dar certo. Tá? Agora, olha o que acontece quando eu arrasto de lado. Virou uma bagunça. Olha aí, viu? Os valores estão bem incoerentes, né? Como é que
Como que em dólar custa 82 centavos e aqui em euro custa 13? Então tá um erro muito esquisito aqui. Então vamos ver o que é que está acontecendo. Ó. Veja que aqui ó, eu tenho N9 dividido por G9. Bacana. E eu consegui fixar o denominador. Tá? Em todos os casos aqui, eu consegui fixar o denominador. Veja que ele pulou para H9, tá certinho. É isso que eu quero. Aqui ele pulou para I9. É isso que eu quero, tá certo. Né? No entanto, essa fórmula tem um erro. Qual que é o erro? É que agora, além de fixar os valores das moedas, eu tenho que fixar a coluna do valor em real. Então, como é que eu vou fazer isso? A mesma coisa. Então, eu venho aqui, ó, na minha fórmula, onde está N9, né? Agora eu vou fixar essa coluna. Então, eu quero que a referência absoluta, que a referência mista, né, seja aplicada. Mas o que é a referência mista? Olha aí, ó, eu coloquei ó, em uma fórmula o endereço de uma ou mais células podem fixar uma parte e a outra não. Fixamos a coluna ou a linha do endereço da célula. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos fixar a coluna N. Então eu quero que fique sempre variando o número da linha, mas não varie o valor da coluna. Né? Então eu quero que o N seja sempre o N em todas as fórmulas. Então eu vou dar um F4 até que apareça o cifrão na frente do nome da coluna, N. Ok? Bom, vamos ver agora se vai funcionar? Ufa, deu certo, né? Então agora, o que eu posso fazer? Ó, posso arrastar para cá e arrastar para cá. Bacana, né, pessoal? Olha aí, que legal. Veja que em todas elas, olha lá, eu tenho N10, é a minha coluna, a gasolina, N10, está aqui. Eu tenho aqui, ó, N11, que é o valor do diesel, né? E em contrapartida, eu tenho também aqui, ó, o I9, que é o que? O valor do dólar australiano, tá? Então, pessoal, bom, pessoal, e para quem ficou até aqui no final, né? Então agora vem o bônus, né, desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora como é que nós podemos usar também uma alternativa, tá? Uma alternativa em relação à relação absoluta a referência absoluta e a referência mista. Bom, vamos lá então. O Excel tem uma funcionalidade, tá, que é chamado de caixa de nomes, né, onde eu posso dar nome a uma célula, tá, e a partir desse nome de célula eu posso, aliás, fazer uso em minhas fórmulas. Né? Então, olha só, eu vou começar aqui então pela do dólar. Né? Então, eu vou clicar aqui no dólar, né, no valor do dólar. Venho aqui ó, nessa caixinha aqui do lado do G9 e vou digitar nela simplesmente dólar. Pronto. Então, agora, o que acontece aqui? Ó? Eu posso tirar isso aqui e escrever dólar. Olha lá. Opa! Foi cedo demais, né? Dólar. Tá aí, dólar. Simples. Pronto. Fechou. Agora aqui do outro lado, ó, eu tenho o euro. Vou digitar aqui euro. E aqui eu vou colocar australiano. Pronto. Beleza. Então ficou muito simples agora. Olha só, eu venho aqui, valor em dólar. Onde está G9, eu coloco o quê? Dólar. Arrasto. Aqui eu coloco euro. Deu certo.
E aqui, onde está I9, eu chamo de australiano, que foi o nome que eu dei para a célula. Olha lá, australiano, apareceu lá para mim. Então, tab, já introduz, né, o nome da variável. Né? Ixi, ficou errado, pessoal. Australiano, é australiano, tá? Leia assim. Beleza, então só dá um clique aqui agora e arrasta, né? Pessoal, mas eu fiz isso de propósito, tá? Para mostrar para vocês. E se eu errar, né? E se eu errar, como é que eu vou resolver esse problema, né? Como é que eu vou renomear uma variável que eu havia colocado errada? Olha só, eu venho aqui, ó, eu vou clicar aqui na guia Fórmulas, tá? Dentro de Fórmulas, eu tenho essa seção chamada Nomes Definidos, ou seja, para cada célula que eu dou um nome, eu chamo isso de nomes definidos. Então eu venho aqui, ó, gerenciador de nomes, vou lá onde está australiano, né? Mando editar, e onde está faltando o S, eu coloco o S. Australiano, olha aí, que beleza, hein? Como diria meu amigo Milton Leite, né? Que beleza, hein? Segue o jogo. Tá aí então, ó. Beleza, né? Resolvido o problema, né? E eu estou então com minhas, vamos dizer assim, minhas planilhas, né? De maneira mais fáceis de serem entendidas, né? Muitos dos meus alunos falam assim, professor, eu acho isso muito complicado, usar esse negócio de referência absoluta, referência mista, né? Então essa é uma saída, tá? Que você pode trabalhar no dia a dia das suas planilhas. Tá bom, pessoal? Bom, no mais, era isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês, né? Segue aí no canal. Peço a vocês que curta, compartilhe, né, o nosso canal, se inscreva, né, ative o sininho aí para receber as notificações, tá? E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.